Konnichiwa Namoi, Redaçando do Coração, tá começando mais uma aula do Redaçando e hoje eu vou trazer mais uma dica para vocês de como que vocês podem fazer para vocês poderem identificar os tipos de sujeitos e também vocês conseguirem entender melhor essa matéria da parte de gramática. Então, quando a gente vai falar de partes de gramática, né, quando a gente vai dizer essa parte de sujeito, a gente precisa lembrar que todas as frases elas são separadas geralmente na parte sintática entre sujeito e predicado. Geralmente existem algumas divisões como, por exemplo, sujeito, verbo e predicado. Essa separação ela é meio equivocada a partir do momento que quando você tem o verbo, ele faz parte do predicado. Então, por isso que não é necessário você falar sujeito, verbo, predicado, você pode simplesmente falar sujeito e predicado. Bom, dado isso, também a gente vai ter três tipos de sujeitos. A gente vai ter o sujeito determinado, indeterminado e também uma oração sem sujeito. Vale lembrar que uma oração é quando você tem um verbo apresentado em uma frase. Muito bem. Então, o que a gente vai ter como orações que tem sujeito? O sujeito, quando a gente vai ter ele determinado. Existem algumas coisas que vão te ajudar a você saber que tem um sujeito determinado, porque você consegue identificar ele de forma explícita, o sujeito, ou de forma que também fique implícita. Uma oração com um sujeito você pode ter como, por exemplo, Alessandro ensina português. Então, nessa parte você tem que Alessandro aparecer como um sujeito determinado. Vale lembrar que quando a gente tem algumas outras coisas, como por exemplo o núcleo do sujeito, é quando a gente tem a palavra mais importante, que geralmente vai fazer com que ela flexione com o verbo. Como por exemplo, a gente tem a seguinte frase: a maioria das pessoas optou pela primeira opção. Quando a gente fala que a maioria das pessoas optou pela primeira opção, a palavra optou está sendo conjugada com a palavra a maioria. Todavia, em português você pode também falar a maioria das pessoas optaram pela primeira opção, porque você está fazendo com que optaram conjugue com a palavra pessoas, no plural. O português tem uma tendência de fazer as coisas no singular, né? Então, se você quiser fazer uma preferência maior, você vai ver muito mais frases fazendo a maioria das pessoas optou do que a maioria das pessoas optaram, mesmo que os dois são corretos. Então a gente vai ter o sujeito determinado, com a gente pode ter o sujeito simples, né? Como por exemplo essa frase que eu acabei de falar. Então, Alessandro ensina português, assim como eu posso também ter sujeitos que eles são compostos, então eu tenho mais de um núcleo do sujeito ao invés de um. Lembre que quando a gente tem plural e singular é diferente de simples e composto. Como por exemplo, eu poderia falar que professores ensinam português. Isso continua sendo um sujeito simples, porque você identifica apenas um núcleo. Ou seja, se você separa, se você decupa em várias frases, você tem ainda a mesma palavra. Então, se eu falasse que nem Alessandro e Rafael ensinam em escolas, eu aí estou utilizando um sujeito composto, porque eu posso decupar esses dois núcleos em duas frases diferentes. Então aí eu vou ter Alessandro ensina em escola, Rafael ensina em escola, então eu tenho dois períodos que tem um sujeito que eles são simples, juntos eles fazem um sujeito composto. Então lembre que nem sempre quando você tem uma frase no plural, ele significa um sujeito composto, e sim quando você tem dois substantivos ou comuns ou próprios, para você poder conseguir identificar dois núcleos do sujeito. Você pode ter também um sujeito que ele também é chamado de oculto, elíptico ou desinicial. Por que oculto? Porque você consegue identificar pelo verbo que foi apresentado quem é o sujeito. Como eu poderia dizer, né? Precisamos de mais atenção. Você consegue identificar que há um nós. Em português, a tendência é que você não fique repetindo tanto o sujeito, porque já pelo verbo você consegue identificar. Então, quando eu falo que precisamos de mais atenção, você já está conseguindo identificar que a palavra nós é o sujeito. A palavra elíptico veio de uma figura de linguagem chamada elipse, que é quando você esconde alguma coisa de uma frase que ficaria fazendo sentido, né? Então é uma frase que continua com um sentido, mesmo que você esteja escondendo uma informação. E também a palavra desinicial explica porque a desinência é o final de uma palavra que explica o número e a pessoa. Então, se eu falo preciso de mais atenção, eu consigo saber que a palavra eu está conjugando esse verbo. Então, por isso a palavra desinicial também define o que você quer dizer como uma palavra que tem um sujeito oculto, que então ele vai fazer dessa parte do determinado. Então, o sujeito determinado, ele pode ser simples, ele pode ser composto, ou ele pode ser oculto, desinicial e elíptico. Quando a gente vai ter um sujeito indeterminado, vale lembrar que a gente tem uma pessoa fazendo ação, ou pessoas, todavia a gente não consegue identificar, talvez pelo contexto ou talvez por falta de informações. Como por exemplo, eu poderia falar, roubaram a minha bicicleta. Eu não sei se foi uma pessoa, não sei se foi mais de uma pessoa, mas eu consigo identificar que essa ação precisa de alguém fazendo essa ação
por isso eu faço uma frase com o sujeito indeterminado. Então lembrando que o sujeito indeterminado não significa que não existe um sujeito. Eu sei que há alguém que fez essa ação, porém eu não consigo identificar o que acontece. Essa formação de sujeito indeterminado ela é formada por duas formas. Você pode ter o verbo na terceira pessoa do plural, ou você pode também ter o sujeito na terceira pessoa do singular também. Isso a gente vai falar depois em um outro vídeo, especialmente quando a gente tiver o se, né, e também o sujeito determinado, para a gente poder conseguir identificar também esses tipos de sujeitos. Mas vale lembrar que o sujeito indeterminado é que eu não consigo determinar, ou seja, eu sei que alguém fez, eu sei que um grupo de pessoas pode ter feito, mas eu não consigo dizer quem. Porque a gente tem uma oração sem sujeito. A oração sem sujeito significa que a ação não necessita de uma pessoa ou um agente executando esse tipo de ação, e principalmente a ação ela é muito mais importante, então ela não necessita de um verbo, como por exemplo o verbo chover. O verbo chover, ele não precisa de uma ação. Toda a importância da frase está acima do verbo. Quando eu falo que chove muito em São Carlos em novembro, eu estou querendo simplesmente dizer que a ação é muito mais importante. Então, não necessito de alguém fazendo essa ação. Então, fenômenos da natureza, também quando eu tenho verbos que significam existir, ou também verbos relacionados com fenômenos naturais, como por exemplo, faz sol em São Carlos, eu estou fazendo frases que eu não tenho um sujeito. Então, um sujeito indeterminado, eu sei que tem alguém que fez a ação, mas eu não consigo nomear, e uma oração sem sujeito, ela não tem alguém executando essa ação. Um sujeito determinado, eu já consigo identificar, tanto pelo pronome sendo utilizado, pelos substantivos utilizados antes, ou se não, pela desinência finalzinho do verbo, que eu consigo identificar. Então, é isso que a gente tem sobre tipos de sujeito. Então, queria agradecer também. Se você puder se inscrever, se você puder também compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito, isso me ajuda bastante na minha produção de conteúdo e também com o meu trabalho aqui como professor do YouTube. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Muito obrigado pela atenção e pela presença de vocês. E é isso.